Tá, estamos aqui com o professor Léo Peruzzo, da Universidade Católica do Paraná. Nós gostaríamos de abordar o tema sobre os direitos humanos e a educação no Brasil. Professor, de acordo com o artigo 205 da Constituição Federal de 1988, que diz que a educação é um direito de todos e é dever do Estado e da família, você acredita que isso acontece no Brasil? Bom, segundo a Constituição, o que a gente pode levar em conta é que existe uma tripartição, né? A educação no Brasil ela envolve 3 fatores. O primeiro desses é o que se chama o papel da família. Então, por isso que até o início da ou a maioridade, é sempre a família responsável pelo menor de idade. O segundo é o que se chama de função, né, do Estado, que seria a explicitação de políticas públicas sobre a educação. Então, aos municípios compete o ensino fundamental, aos estados o ensino médio e ao governo federal o ensino superior. E por último, o papel da sociedade, ou seja, de alguma forma quem deve contribuir, zelar para que os outros 2 sistemas funcionem é o sistema social como um todo. Então, nesse caso, quando a gente pensa em educação, e quando a Constituição pensou em educação em 88, ela sempre, né, já era uma corrente da educação anterior, das reformas anteriores da educação, dividir a educação por três pilares. E depois a LDB 93/94 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases sobre a Educação, também estabeleceu políticas de como a educação tem que ser tratada no Brasil. Então, pensando isso e vendo qual é a prática hoje, eu penso que a educação está muito longe do ideal. Longe porque essa divisão de município, estados e governo federal cria muitos problemas, que o primeiro desses é a falta de investimento suficiente. Os municípios hoje eles não investem um percentual suficiente, que seria de 25% da sua arrecadação, na educação. Então, o que a gente tem? Uma coisa muito deficitária, salários dos professores muito baixos, mas mais do que isso, a infraestrutura, que é o lugar onde ocorre o processo de educação. Então, as escolas extremamente depredadas, falta de condições mínimas. E se a gente olhar o Brasil como um todo, a educação é muito diverso, porque a forma como nós temos de acesso à educação, por exemplo, no Sul ou no Sudeste, é muito diferente da forma e do modelo de educação que nós temos no Norte e Nordeste. Por exemplo, na infraestrutura, que é muito deficitária nesses estados, né, dessas regiões do Brasil. Então eu penso que a educação, de fato, ainda não é uma prioridade no governo. Aliás, se fosse uma prioridade, se faziam investimentos suficientes, e quando o investimento não é realizado de acordo com a Constituição, que é este mínimo em relação ao tributo arrecadado por ano, os estados e os municípios deveriam ser responsabilizados por isso. Então, na verdade, o que ocorre é exatamente o contrário. Nenhum e nem outro são responsabilizados, e o que de fato acaba sendo prejudicado é, nesse caso, os alunos. A gente queria saber o que você tem a dizer sobre as instituições privadas de ensino, já que elas não deveriam existir pelo menos até o ensino fundamental, que, segundo a Constituição, o ensino deveria ser público e de qualidade até esse período. Veja, todo o ensino deveria ser público e gratuito. O Brasil é um dos talvez poucos países que tenha tanto investimento em ensino privado em relação a qualquer outro país no mundo. Agora, o que ocorre é que a Constituição, quando ela deu a possibilidade do ensino privado, na verdade, o que eu costumo brincar é dizer assim, que é o morto assinando o atestado de óbito. Porque, na verdade, a educação deveria ser pública e gratuita, e de repente a Constituição abre uma brecha, que é dizer, como o Estado não pode funcionar, nós vamos dar a possibilidade para a iniciativa privada criar mecanismos para atender todo esse público. Então, o que a gente observa hoje é que, como a educação, de um modo geral, não é que não funcione, é que ela não consegue se organizar de forma suficiente para investir, para conseguir consolidar o que ela quer, a iniciativa privada, na verdade, criou um mercado de acesso à educação. E, na verdade, essa ideia de cliente, mercado, e cliente, consumidor e produto, elas estão muito impregnadas na educação particular, ou, né, seja ela superior ou não, como um todo. Então, eu penso que o grande problema de privatizar a educação, que era uma proposta recente, inclusive, é que nós estamos tendo cada vez mais autonomia do Estado em oferecer alguma coisa que, segundo a Constituição, deveria ser
pressuposto dele. Já em relação à educação infantil é a mesma coisa. O Estado não é que ele proíbe, ou não é que ele diz, olha, eu vou conseguir atender suficientemente todas as pessoas de todas as classes sociais em todas as idades. Ele dá à iniciativa privada a possibilidade de fazer alguma coisa que ele efetivamente não consegue fazer. Então, na verdade, o problema da educação, me parece que ela é um reflexo assim como outras coisas. A estrada não funciona, ela é privatizada e de repente ela passa a funcionar por um tempo X. A educação não funciona, você coloca a iniciativa privada para suprir uma necessidade, uma demanda que o Estado não consegue atender. E eu penso que essa é uma tendência que vai, infelizmente, vai abranger todas as áreas. A saúde não funciona, a gente privatiza uma área, dá para a iniciativa privada e vê como é que isso vai se consolidar. Então, na verdade, acho que isso é um problema. Na verdade, a gente está numa fase em que o Estado, de fato, ele não efetiva aquilo que deveria ser o cumprimento da Constituição de 88. Aliás, costuma-se brincar dizendo que a Constituição ela foi escrita por alienígenas, porque, no fundo, o que existe aqui no nosso sistema é alguma coisa que não efetivamente segue o que seria o básico estabelecido há 25 anos atrás. Então o que tem lá é ótimo, é maravilhoso, funciona, é uma teoria, mas na prática o que a gente vê é alguma coisa que não atende às necessidades sociais. E eu acho assim que ver a educação como um fenômeno isolado é muito pouco. A gente tem que ver a educação como um fenômeno mais complexo, sempre interligado a outras coisas, do tipo, como é que a gente vai olhar a educação não olhando uma economia desigual, um sistema político da forma como se encontra. Então eu acho assim que a educação na verdade se tornou a ponta do iceberg, porque nós achamos que a educação é mais importante, mas ela sempre vai se efetivar se a gente pensar ela interligada em outros tipos de políticas. É como se pensa assim, como é que funciona uma doença X? Tem um vírus, ou está no meio ambiente, que é fruto da pobreza, que é fruto não sei do que é fruto da marginalização. Então a educação é a mesma coisa. As pessoas esperam que a escola ou a universidade mude e ofereça melhores condições, mas na verdade isso é fruto de um todo, que, visto de forma isolada, cria a situação que a gente se encontra. E o que você acha que poderia ser feito pelo governo para melhorar a condição da educação básica no Brasil? É um investimento maciço, de fato, naquilo que a educação precisa. Primeira questão, absolutamente inconveniente e mal pensado nós esperarmos o pré-sal para investir mais em educação. Ou seja, o pré-sal tem um tempo determinado, 50, 100 anos, ele vai acabar. Então, assim, a gente está investindo que a educação é dependente de um recurso não renovável. Quando acaba o recurso não renovável, a gente tem que inventar uma outra coisa. Então, isso vai ser um problema. Segunda questão, um investimento alto na infraestrutura das escolas. As escolas estão altamente desequipadas, elas não têm absolutamente nada. Se você visitar qualquer escola pública, ela não contém laboratórios, os laboratórios que contém não estão com profissionais adequados para isso. E desde a alimentação, tem estados que não têm alimentação suficiente e adequada para atender os alunos. E o mais importante, que tipo de material escolar, livros, etc., essas escolas têm. Nós visitamos com os alunos das licenciaturas escolas e o que nós vemos é uma situação assustadora, tanto em nível municipal quanto em nível estadual. Por quê? Porque de fato elas estão abandonadas. E o mais importante, qual é a capacitação que nós estamos oferecendo para que os professores que atuam nessas escolas, de fato, eles tenham condições mínimas de trabalho. Ou seja, a gente está pagando o mínimo possível para uma jornada de trabalho razoavelmente alta e não estamos formando e dando-lhes condições suficientes para que eles possam atuar. E ao mesmo tempo uma questão importante, não é só dever do Estado e da escola. Qual é o tipo de responsabilidade que os pais hoje, no mundo contemporâneo, estão tendo sobre a educação dos filhos? A escola parece ter se tornado um depósito. A gente coloca lá e espera depois do final do dia sair alguma coisa melhor. Isso com 5, 10, 15 ou 20 anos. Então, na verdade, a escola ela é um depósito abandonado. Abandonado porque o Estado não cuida. E, por um lado, também abandonado porque as famílias esperam que a escola dê alguma coisa que a escola isolada não vai conseguir fornecer.
Qual você acha, para você, assim, qual seria um modelo a ser seguido de uma educação mais próxima, assim, da perfeição? Você acha? Olha, eu penso que a educação perfeita é difícil, né, de pensar num modelo ideal de educação. Agora, uma coisa que o Estado precisa investir, de fato, e precisa atender, é criar educação em tempo integral. De fato, a forma que a gente poderia para atender as necessidades tanto da sociedade quanto dos pais, das famílias, é criar um sistema em que você tenha uma educação em tempo integral e que, de fato, nesse período posterior às aulas, os jovens têm uma capacitação, como já havia nos anos 60 e 70, que era a educação em nível técnico. Nos anos 80 e 90 isso foi desaparecendo e hoje tem pouquíssimas escolas, raras por sinal, que têm educação profissionalizante. Então, uma das tentativas que talvez seria importante para formar melhor e capacitar melhor os jovens é não deixar que eles começassem a pensar na educação profissional ou futura na universidade. Ou seja, esperar que com 18, 20 anos, do nada, né, por um sonho, os alunos comecem a pensar de fato o que eles querem ser no futuro. Então eu penso que uma das questões muito importantes seria a educação profissional, já voltada no sentido de capacitar, além da formação integral do currículo base, seria a capacitação em cursos que de fato aprimorem o conhecimento desses alunos. Certo. Você acha que a qualidade do ensino depende do professor e do interesse do aluno somente? Olha, acho que depende das duas coisas. Tanto da possibilidade de quem oferece alguma coisa, que nesse caso é o Estado e a escola, quanto da responsabilidade que a pessoa e o ambiente familiar podem conquistar. Acho que responder isso de forma unívoca, olha, um lado é do aluno, um lado do professor, é um problema. Porque há alguns que podem se sentir muito mais motivados do que o ambiente onde se encontram. E outros serão alguma coisa em relação ao ambiente, ou aquilo que o ambiente lhes proporcionou. Então eu penso que a gente não pode esperar só um lado, precisa esperar os dois lados, tanto de quem está dentro do sistema entrando, quanto daquilo que o sistema oferece, que nesse caso seria a responsabilidade da sociedade, da família e do Estado. Tem uma pesquisa feita em Curitiba que entrevistou vários cidadãos de Curitiba e foi constatado que os curitibanos preferem que se melhore as estradas, rodovias, do que a educação. O que você acha sobre isso? Olha, eu acho que não é só educação. Eu acho que as pessoas optam por coisas que lhes deem algum benefício sempre a curto prazo. A gente nunca pensa a longo prazo. A gente constrói uma ponte em Curitiba, né, que custa 100 milhões de reais, e esquece do rio Belém. Então acho que sempre é questão de prioridade. As pessoas acabam optando por aquilo que lhes dê maior benefício a curto prazo. E eu penso que uma sociedade é altamente reflexiva, né, que busca alguma coisa que é o aprimoramento da sua cultura, tem que pensar a longo prazo. Então o que é uma estrada? Uma estrada é suficiente, é necessária, mas abandonar outras coisas, como a formação humana, o meio ambiente, né, entre outros meios, é sempre um problema. Eu acho que se essa pesquisa fosse feita em nível nacional, eu teria a mesma resposta. As pessoas querem coisas concretas no hoje, e a educação não é algo do hoje, é algo que envolve, né, gerações para que se possa alterar a mentalidade a respeito de algum assunto. Obrigado, professor. Ficamos por aqui. Até a próxima. Ok, obrigado a vocês. Até mais. Até.